Ninguém perde nada. Pessoal, então, boa noite a todos. Gabriele, Hermes, Daiane. Então, já está a nossa gravação aqui já começou, da nossa revisão. Estamos fazendo aqui uma revisão bem básica. Bom, pessoal, a revisão, boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. A revisão, ela tem o objetivo de pegar os pontos principais, tá? Então, nós não vamos aprofundar. Por quê? Onde vocês aprofundam, tá? No e-book das disciplinas. Cada unidade tem um e-book, vocês sabem disso, né? Tá lá, no AVA. E eu vou falar isso agora e vou falar no fim, tá? Para que fique bem reforçado isso. O livro do Giovanni Reale, História da Filosofia Antiga 1, né? Que é o livro que está lá na bibliografia, tá? Está lá na bibliografia do Giovanni Reale, História da Filosofia Antiga. Inclusive, se eu não me engano, o Wellington disponibilizou para vocês lá no grupo. Pois bem, eu deixei várias partes desse livro lá no AVA para vocês. Em cada unidade tem uma parte desse livro, do Giovanni Reale. Então, quem está estudando, e assim, eu espero de verdade que vocês estejam aí, né, lendo minimamente os textos. É o mínimo que a gente pede. É que leia o e-book da disciplina e complemente, no mínimo, com o livro do Giovanni Reale, que é um livro, podemos chamar assim, ele é um básico, mas é um básico com um certo aprofundamento. Ele não é um manual, tá? Semelhante ao livro do Danilo Marcondes, da Marilena Chauí. Não, ele é mais aprofundado. Então, ele faz uma história da filosofia. Então, eu aconselho, tá? Aconselho que vocês leiam o livro do Giovanni Reale, especialmente a parte da filosofia antiga. Nessa revisão, eu vou dar os pontos essenciais. Os pontos essenciais que a gente precisa. Claro, esses pontos essenciais é importante para que vocês possam fazer a terceira avaliação presencial, tá? Mas vamos lembrar aqui que quem não conseguiu uma boa nota lá nas primeiras avaliações, nas primeiras unidades, vai ter oportunidade de revisar, rever os pontos que errou, estudar um pouquinho mais, e aí, agora, na terceira avaliação, ir melhor, né? Que é o que a gente quer. Mas para isso é muito importante, pessoal, leiam o e-book. O e-book está bem sintético. Toda unidade tem o seu e-book. Se o acadêmico está lendo os e-books, ele já vai ter muito mais facilidade para fazer a terceira avaliação. E ele vai ter muito mais facilidade se ele ler o livro do Giovanni Reale. E mais facilidade ainda se ele complementar com os outros textos, que a gente está sempre aqui mostrando na bibliografia. A gente fala do Giovanni Reale porque ele traz um leque muito grande. Bom, dito isso, vamos então à aula. Qualquer dúvida, questão, ponderação, por favor, me interrompa. Começamos a revisão pelo pensamento de Heráclito. Vocês podem me perguntar assim, professor, mas por que a gente não vai começar pelo mito e filosofia? Não é assim? Por quê? Porque mito e filosofia foi o primeiro conteúdo da unidade 1. Mas na avaliação 3, eu estou condensando um pouquinho mais. Então, compreendam aqui uma coisa. O que é a avaliação 3? Eu estou pegando o ponto essencial da unidade 1, o ponto essencial da unidade 2, o ponto essencial da unidade 3, até a 6ª unidade. Certo?
Então, o que tem de mais essencial na unidade 1, que a gente chama aí de pré-socráticos? É o pensamento de Heráclito. Parmênides é importante? É muito importante também, porque Parmênides é um contraponto a Heráclito. Mas Heráclito conseguiu fazer uma filosofia mais sofisticada, do ponto de vista do pensamento, da racionalidade filosófica. Então, por isso, a gente coloca Heráclito como um pensador, um filósofo a ser estudado para a avaliação 3, certo? A avaliação 3 também vai ser múltipla escolha, tá? Ela também vai ser toda múltipla escolha, então ela vai ter essas características. Então, vamos lá. O que vocês têm que saber do pensamento de Heráclito? Que não pode faltar a palavra devir, o ir e vir de todas as coisas. O pensamento de Heráclito defende o mobilismo universal. O que significa? Que nada permanece parado, estático, tudo flui. É o famoso, em grego, pantarrei, a expressão pantarrei, tudo flui. É uma expressão que está muito atrelada ao pensamento de Heráclito. Certo? Então, é muito importante vocês terem em mente, quando falou em Heráclito, falou em mobilismo universal, falou em devir. O que eu estou mostrando para vocês? A essência do pensamento dele. A essência, essa é a essência. Falou em Heráclito, falou em movimento. E falou que dos contrários surge a harmonia. E daí a ideia de que tudo é um. Há uma ideia de unidade dentro de Heráclito. Tudo é um. Por quê? Porque os complementares, eles são... os opostos são complementares. Não são divergentes. Certo? Então, também isso é um ponto que é importante considerar dentro do pensamento de Heráclito. Tá? Existe uma ideia de unidade em Heráclito. E essa unidade é a harmonia dos contrários. Tá? Então, é algo que dentro de Heráclito é muito forte também. Outro ponto importante do pensamento de Heráclito, a ideia de logos. É a razão humana que promove esse entendimento da estrutura da natureza, da física. Então, é graças a essa razão que o ser humano consegue entender minimamente o ordenamento universal. Então, a ideia de logos é importante em Heráclito. E, por fim, a ideia de fogo. O fogo seria um princípio, uma espécie de princípio metafísico, por meio do qual todas as coisas são transformadas. É uma espécie de combustível que faz a transformação ocorrer. Tá? Porém, eu diria para vocês aqui que quando pensar em Heráclito, pensa principalmente na ideia de que tudo flui, de que o movimento é a essência da vida. O logos, o fogo, eles são atores subjacentes que estão ali, dando suporte ao mobilismo universal. São muito importantes também, logos, fogo. Porém, a ideia genérica de Heráclito está justamente nessa ideia da fluidez da existência. Ou seja, que não há vida sem movimento. Por isso que ele dizia, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Então, esse é o resumo de pensamento de Heráclito. Certo? Esse é o resumo do pensamento de Heráclito. Aqui a gente chegou no resumo do resumo. Ou seja, estou extraindo aqui o que há de mais essencial no pensamento desse autor. Alguém tem algo... Eu vou passar e pronto, porque é um resumo que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, é bem direcionado para a nossa avaliação e para o nosso entendimento geral da disciplina. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum ponto que não está claro, que eu vou passar para o próximo. Também, se lembrar depois, pode me perguntar. Bom? Então, tá bom. Se ninguém tem nada, qualquer coisa pode perguntar também em seguida. Pulamos para Sócrates. Claro que Sócrates, que está lá na unidade 2, a gente falou de sofistas,
Falamos de questões diferentes, falamos do momento da Grécia clássica, porque Heráclito é pré-socrático, está lá atrás, lá no início, meados, século VI, V, né? Os pré-socráticos estão entre o século VI e V. Né? Embora Sócrates também, né, está aí já no V século. Mas Sócrates já está inaugurando um outro período da filosofia, chamado de período clássico. E é, sem sombra de dúvida, dentro da filosofia antiga, o grande paradigma. Né? É o filósofo por excelência. E eu já expliquei bastante isso lá naquela nossa aula sobre o socratismo. E o que é importante em Sócrates? Vamos pegar a essência do pensamento de Sócrates. Sócrates coloca a sua preocupação no homem. No homem. Onde estava a preocupação dos pré-socráticos? De Heráclito, Demócrito nem tanto, vou tirar o Demócrito dessa, de Empédocles, de Tales, de Anaxímenes, Anaximandro. Onde estava a grande preocupação desses pré-socráticos? Anaxágoras. Estava na physis. A palavra physis significa natureza. Então, por isso que eles foram considerados filósofos naturalistas. Sócrates vai deslocar o eixo da filosofia da natureza para o homem. Por isso que existe os pré-socráticos. Porque os pré-socráticos tinham uma forma de ver a filosofia. Sócrates tem outra forma. Sócrates dizia que a essência do homem é a alma, a psique. Né? Essa alma é identificada com a própria razão. Então, Sócrates percebeu que existe no homem algo que transcende a simples materialidade e que se insere como algo, uma espécie de eu pensante. E esse eu pensante seria a própria alma. Essa ideia da alma ser o centro cognitivo, a subjetividade humana, ela tem muito raízes dentro do pensamento socrático e que se perpetuou ao longo dos séculos dentro da história da filosofia, depois pegando também aí o próprio cristianismo e as várias reflexões sobre esse tema. Né? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui? Falou em Sócrates, falou em análise de si mesmo. Vocês lembram daquela frase, Sócrates? Não é do Sócrates, né? Essa frase estava no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. O homem deve conhecer a si mesmo. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o cartão de visita do socratismo. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando você começa a tentar se conhecer, você vai ver que você tem uma alma. Essa alma tem uma certa essência virtuosa, e por aí você começa a entender o mecanismo de si mesmo. De si mesmo. Então, Sócrates, a preocupação socrática era o homem, o indivíduo. Esse é o primeiro ponto importante a ser destacado dentro da unidade 2 do socratismo. Posteriormente, acho que é muito importante vocês não perderem de vista essa ideia de liberdade dentro do socratismo, né? Porque aqui é uma espécie de síntese de tudo aquilo que se falou dentro da filosofia socrática. Portanto, a gente diz o quê? A mais significativa manifestação da razão humana, o alma, lembrando que alma e razão dentro da perspectiva socrática são aí sinônimos, se dá naquilo que Sócrates denominou autodomínio, que é a palavra encrateia, enkratos. Né? Você está imbuído do domínio de si, está imbuído do poder. Né? Então, essa palavra encrateia grega, ela está relacionada dentro do socratismo ao autodomínio, mas que, dentro da perspectiva socrática, assume a ideia de liberdade. É a própria liberdade. A ideia de autodomínio é a própria liberdade. Por que a própria liberdade? Porque é impossível ser livre se não há domínio de si.
Por isso que o autodomínio é a base da virtude dentro da perspectiva socrática. Dominar a animalidade. Em outras palavras, dominar os vícios. Quais seriam esses vícios? Orgulho, avareza, cobiça, ira, né? Covardia, ignorância. Qual é o maior de todos os vícios para o socratismo? Ignorância. Esse é o grande mal a ser combatido para Sócrates. Não há mal maior do que a ignorância. Ah, é a ira. Ah, é a gula. Ok, tudo isso deve ser combatido porque são vícios. Faz parte da animalidade, daquela alma animalesca humana que vai haver aí um estudo das almas, né? Principalmente no livro A República do Platão, mas não quero entrar nisso para não confundir, uma tripartição das almas, né? Da alma. A alma seria tripartida, cada uma dominando uma parte do ser humano, mas não quero entrar nisso. Basta você entender que, para Sócrates, nós temos uma estrutura virtuosa, que é essa alma racional pensante, e uma estrutura animalesca, que tende aos vícios. E por que nós tendemos aos vícios? Por causa da ignorância. A ignorância é um problema. A ignorância é um vício. Portanto, para Sócrates, é muito importante esse autodomínio. Muito. Porque com o autodomínio a gente consegue até ter autodomínio sobre a própria ignorância. A ignorância ela sempre vai querer nos jogar para a preguiça, sabe? Para a materialidade, para as paixões. Que é a ignorância. Não sabe onde está a sabedoria. Então esse é o mal da humanidade, segundo Sócrates. É cultivar a ignorância. E o remédio para isso é cultivar a sabedoria, através do autodomínio. Né? E aí, quando adquirimos o autodomínio, o conhecer a si mesmo para poder dominar a si mesmo, somos livres, ou seja, adquirimos a encrateia e, além disso, adquirimos também a eudaimonia, uma palavra grega que significa felicidade. Você consegue duas coisas. A liberdade chega junto com a eudaimonia. Elas chegam juntas. Quando você é livre, você é feliz. Né? Portanto, finalizando aqui, né, a análise socrática, diferentemente do que pregava a tradição, o homem só é livre na medida em que consegue dominar a si mesmo. É isso. Tá? Eu já falei. Aí, então veja. Sobre Sócrates, é a essência. Peguei a essência do socratismo. Por isso, vou reforçar mais uma vez. Além de vocês conseguirem ler os e-books de cada unidade, vou reforçar. Tá? O livro do Giovanni Reale é muito didático. É um livro de história da filosofia muito didático. Tá? Um livro assim que tudo isso que eu estou falando aqui, no livro do Giovanni Reale, está lá de uma forma muito bem feita. Na unidade 2 eu deixei lá um extrato do livro, mas o Wellington já postou lá no grupo e é muito fácil de baixar esse livro na internet e também tem na biblioteca. Tá? O livro do Giovanni Reale é imprescindível. Imprescindível para um estudante de filosofia. Tá? Porque ele é um livro que tem um grau de profundidade bom, ele faz um apanhado da história da filosofia, e o Giovanni Reale é um especialista na filosofia antiga, que é a nossa área. Então é melhor ainda, porque você está lendo uma história da filosofia de um autor cujo foco está na filosofia antiga. Então ele tem mais autoridade ainda para falar do tema. Então eu recomendo muito que vocês leiam a obra de Giovanni Reale. Tá? Que todas as referências que eu dei a vocês, estava lá o nome do Giovanni Reale. E vocês
com certeza viram que eu deixei aí extratos do livro dele, em praticamente todas as unidades tem alguma coisa aí do Giovanni Reale, né? Então, é muito importante a leitura dele, tá? Para complementar, para aprofundar, né? Não, os e-books ajudam muito, os e-books, né? É um norte ali que vocês vão ter, o e-book que eu deixei de cada unidade, mas sempre bom, é imprescindível, aliás, complementar. Mas, para avaliação 3, eu acho que estudando os e-books e pegando aí o Giovanni Reale, aqui a nossa revisãozinha, a revisão eu estou pegando só a essência de tudo. Então, né, acho que vocês vão bem. Ler com calma, com cuidado, né? Então vai dar tudo certo. Platão. Então, aquilo ali que eu falei foi a essência de Sócrates. Agora, aí já estamos entrando na unidade 3, que seria Platão. Qual é a essência do platonismo? Dentro do que eu passei para vocês, e também dentro até da própria história da filosofia, Platão é notadamente um metafísico. Platão ficou universalmente conhecido por causa da sua metafísica, especialmente por causa da sua famosa alegoria da caverna, né, que a gente estudou. Então, o que é a metafísica platônica? Vamos ler esse primeiro ponto. Estuda os primeiros princípios, as causas e o sentido da realidade. O conhecimento metafísico tem uma pretensão de universalidade, na medida que serve como substrato essencial para explicar a origem de todas as coisas, incluindo concepções sobrenaturais, sobre Deus, morte, alma, etc. Então, pessoal, a metafísica, ela estuda aqueles princípios que muitas das vezes não tem. Maria do Carmo perguntando se a prova é no mesmo formato das atividades objetivas. É, Maria do Carmo, é. A prova ela vai ter 10 questões objetivo, múltipla escolha, tá? Mesmo formato, tá? Não vai mudar nada, é o formato que vocês já estão habituados, tá? Então, não vai ter surpresa, tá? O tempo é um tempo longo, então, assim, vocês vão ter tempo para fazer a avaliação, tá? Podem ir confiantes. Se vocês estão lendo os textos, vocês vão achar até, eles vão querer até me bater, eu falar, pô, o professor está fazendo prova muito fácil aqui, né? Alguns aqui eu vi que tiraram notas excelentes, que acertaram tudo. Então, e vocês não podem pensar que um é melhor que o outro. Não é isso. É porque um está lendo mais que o outro. Então, leiam os textos que vocês vão muito bem nas avaliações, sem a sombra de dúvida. Só leia os textozinhos que vai dar tudo certo. Então, pessoal, a metafísica ela tem essa pretensão de universalidade. O metafísico, especialmente na Grécia Antiga, ele buscava uma explicação da realidade. E, às vezes, essa explicação, ela transcende, a metafísica está muito nessa ideia, principalmente em Platão, de transcendência do mundo físico. Ou seja, existe uma realidade para além do físico. Aí a gente já está entrando em questão metafísica. Metafísica, além do físico. Embora, é sempre bom destacar, existem metafísicas que não precisem extrapolar o físico, que não precisa ir além do físico. Por exemplo, os estoicos. Lembra que a gente estudou os estoicos, os epicuristas? Existe uma metafísica ali. Não tão sofisticada quanto Platão, mas existe. Existe a ideia de lei universal, logos universal, uma espécie de Deus universal, que é material, na perspectiva estoica, no estoicismo clássico. É metafísico? É. Mas esse Deus está num plano espiritual, como Platão quer? Não. Platão coloca Deus numa região espiritual, o sagrado, o divino, a máxima perfeição. Está num outro plano, o inteligível, que numa abordagem religiosa, cristã, a gente diria que é um mundo espiritual. Só para fazer uma analogia. Certo? Isso não existe no âmbito estoico. O que mais se aproxima disso no âmbito estoico é o incorpóreo, que é um conceito amplamente debatido e de difícil compreensão.
Porque eles entendem que existem coisas incorpóreas, mas eles não colocam isso em uma outra dimensão, nada disso. É só uma matéria mais sutil. Ok? Então a metafísica platônica coloca a realidade, a perfeição e a verdade. Importante essa palavra, hein, gente? Em Platão, hein? Platão e Sócrates buscavam a verdade. Queriam encontrar a verdade dos seres, a verdade do homem, a verdade da vida. Ok? Então, a metafísica platônica, ela é dividida em dois planos, como diz aí no segundo ponto aqui da nossa telinha aí, no nosso slide, segundo item. Existe um mundo sensível e o mundo das ideias. O que é o mundo sensível? Mutável, ilusório, aparente, imperfeito, perecível. O que é o mundo das ideias? Invisível, inteligível, imortal, imutável, perfeito. Essa palavra, ela é significativa em Platão. Existe a perfeição em Platão. Na filosofia contemporânea, hoje essa ideia de perfeição é muito questionada. Mas Platão era um apaixonado pela verdade, um apaixonado pela perfeição, assim como o seu mestre Sócrates. Então, e o Aristóteles também. Né? Então, esses três grandes filósofos, Platão, Aristóteles e Sócrates, na mente deles, tinha uma ideia de perfeição. Tinha uma verdade universal a ser atingida. Aristóteles identificou isso com o nome de primeiro motor imóvel. Platão não. Platão vai dizer que isso está lá na teoria das ideias, no mundo das ideias. Por isso que a teoria dele ficou conhecida como teoria das ideias. Se eu pergunto na avaliação, o que é a teoria das ideias? É a divisão metafísica feita por Platão em dois mundos. Se eu pergunto lá na avaliação, o mundo das ideias é imperfeito? Não, ele é perfeito. Por quê? Porque ele é uma região metafísica, inteligível. Então, gente, essa é a essência do pensamento platônico, a divisão do mundo entre perfeito e imperfeito, mutável e imutável. Existe um telos em Platão, ou seja, uma finalidade existencial. O homem precisa chegar nessa perfeição, para ele se completar enquanto homem. O mesmo se aplica em Aristóteles. Também existe uma finalidade existencial em Aristóteles. Isso é metafísico. Quando a gente diz que existe uma finalidade no mundo que transcende o homem, a gente já está entrando no campo metafísico. De algum modo, e é claro que aqui existem outras visões do que eu vou falar, tá? Até mesmo o marxismo pode ser considerado uma certa metafísica se você abordar ele a partir do ponto de vista universal. Que você está sempre submetido àquela luta entre oprimidos e opressores e aquela luta que faz o giro da própria vida. E você não tem como escapar deste ritmo constante da vida que marca a oposição entre opressores e oprimidos e que, no fim, desembocaria em uma espécie de comunismo e, enfim, que marcaria o fim da opressão. Isso tem um telos. Marx está falando aí, olha, o fim de tudo vai dar aqui, ó, vai desembocar, né? Vai desembocar aqui no comunismo. Estou dando só um exemplo. Tá? O próprio Comte, Augusto Comte, né, também, você vê um telos ali lindo. Dá para dizer que aquilo é uma leitura metafísica? Dependendo do ângulo, dá. Hegel é completamente metafísico. Hegel também. E aí a gente está falando de uma filosofia do período moderno. Ali, durante o século XIX, né, na Alemanha, surgiram muitas correntes idealistas e também o romantismo alemão, tudo foi um período também muito intenso da filosofia, que tinha muito de metafísica ali. Mas Hegel, com certeza, um metafísico raiz, né? Tem outros filósofos que a gente pode questionar se é ou não é metafísico, né? Mas Hegel, Platão,
Aristóteles, são metafísicos realmente bem fortes, tá? Então, a metafísica de Platão está aí. É a essência do pensamento platônico. Por fim, a gente já trabalhou o mito da caverna. É um mito que está descrito no livro A República. É considerada uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. E qual é o objetivo do mito da caverna? Então, se eu pergunto lá na avaliação, qual é o objetivo do mito da caverna? Gente, o mito da caverna é importantíssimo. Platão ficou mundialmente famoso muito por causa desse mito, né? Então, a meta do mito da caverna é mostrar que existe uma verdade. Que o homem está no escuro. Está no plano da doxa. Como vocês podem ler aí no terceiro item. E por isso ele está aprisionado, porque ele está na ignorância. E para atingirmos a verdadeira realidade, é necessária uma dialética, um método dialético, que é o método platônico. E através desse método a gente supera a ignorância e atinge a noesis. Que aqui está escrito raciocínio puro, mas é uma intuição mística, na verdade. É uma intuição direta da verdade. É um ver. A palavra intuir vem de ver. Intuir é ver. Então não é mais... Quando você chega na noesis platônica, não é mais um pensamento discursivo, um pensamento raciocinativo, no sentido bem intelectual do termo. Não. É uma constatação racional da verdade. Por isso que é uma intuição. Então, em Platão, a verdade você alcança através de uma intuição. Intuição. Você já superou o plano do conhecimento racionalmente discursivo. Você não está mais fazendo raciocínio discursivo. Você já está no plano do ver. Do ver intuitivamente a verdade. Então, olhar o sol é olhar a verdade. E onde está a verdade em Platão? Lá no mundo das ideias. A verdade vem de cima. Vem de uma região pura. Podemos chamar até de mística. Assim é o pensamento platônico. Então, se eu pergunto qual é o objetivo do mito da caverna? É mostrar que existe uma verdade. E que o ser humano pode atingir essa verdade através da dialética. E que, no momento, ele está em ignorância, que representa a escuridão da caverna. Resumidamente, é isso. Tá? Por isso que Platão dizia: o homem deve contemplar, olha essa palavra que é importante, contemplar, não é pensar as ideias, contemplar as ideias. Quando ele contempla as ideias, ele sai da caverna. Por que ele sai da caverna? Porque ele vê que o mundo físico é irreal. E ele só vai ter essa constatação quando ele vê, quando ele realmente vê. Quando ele contemplar, quase misticamente, as ideias imutáveis e universais. A ideia do bem, que é a principal. Qual é a principal ideia lá no mundo das ideias? A ideia do bem. A ideia do bem, ela seria o rebento de toda a verdade. Ela seria uma espécie de divino, sagrado. E dela se originam todas as demais ideias puras e verdadeiras. É uma espécie de céu místico, né? O hiperurânio. Né? A doutrina platônica, ela tem muita... Vamos lembrar que Platão foi influenciado por doutrinas órfico-pitagóricas, que tinham muito esse material místico religioso. Então, sim, a gente encontra algumas características desse pensamento em Platão. Perfeito, pessoal? Tá claro aqui, então? Mito da caverna, ok? Qualquer dúvida, vão perguntando, tá? Qualquer questão aí, podem perguntar. Entramos em Aristóteles. Quais são as características da metafísica aristotélica? E aqui, novamente, estamos fazendo o genérico, o geral. A metafísica aristotélica pode ser resumida, mas muito resumida, deixando bem claro, a metafísica aristotélica é muito maior. Mas estamos aqui fazendo um resumo para a nossa avaliação. Então, como é que a gente resume essa metafísica de Aristóteles? Primeiro, as 4 causas do ser. Aristóteles dizia: existe uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. O que significa isso? Significa que Aristóteles queria entender o mundo
E ele dizia, tudo no mundo tem uma causa. Tudo no mundo tem uma causa material, causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Por exemplo, uma casa. Muito simples. Todo mundo aqui mora numa casa. Apartamento, casa, sítio, oca, barraca, seja o que for, debaixo de uma árvore. A ideia de casa que está em jogo. Qual é a causa material, né, da casa? A causa material da casa é o seu alicerce. Tijolo, cimento, tinta, viga. Qual é a causa formal? A forma que ela tomou. Ela é retangular, triangular, né? Como que ela é grande, pequena, forma, é a forma da casa. Quem é a causa eficiente da casa? Foi quem construiu. Pedreiro, engenheiro, mestre de obra. E qual é a causa final? Ela serve para eu morar. Ela serve para eu ter um abrigo, para eu me proteger. Ok? Tudo na natureza tem essas 4 causas, segundo Aristóteles. Toda a realidade está ordenada por essas 4 causas. Então, Aristóteles foi vendo que tudo gira em torno das 4 causas do ser. Por isso que são as 4 causas do ser. O que é o ser? Já falei para vocês. Quando se fala em ser, na filosofia antiga está se falando de realidade. Estamos falando de realidade. É a realidade, é o que está posto aí à frente. Ato e potência. Ato é o que está contido numa matéria e pode vir a existir. E potência é a atualidade de uma matéria, isto é, sua forma num dado instante no tempo. O ato é a forma que atualizou uma potência contida na matéria. Aristóteles percebeu que tudo nesta vida está submetido a ato e potência. A semente vai ser potencialmente a árvore. O bebê, em ato, é um bebê, mas ele é potencialmente um adulto. Ou seja, a potência é um vir a ser. Tudo na vida é um vir a ser. Tudo na realidade, tudo na dimensão da matéria é um vir a ser. Você é num dado momento e logo você será outra coisa num outro dado momento. Ou seja, você está sempre se atualizando e se desenvolvendo. Se atualizando e se desenvolvendo. E assim é com as plantas, com os animais, com os vegetais, com o homem, com a água, com o sol, com a lua, com o universo, com a Via Láctea e por aí vai. Certo? Essência e acidente. Esses também são outros conceitos basilares na metafísica de Aristóteles. Aristóteles olhou a realidade, porque metafísica está tentando entender o universo como um todo, e disse: existem características essenciais, mas também existem características acidentais. Muito importante isso. O acidente representa o particular, o contingente do ser. E a essência é universal, o aspecto que não muda no ser. O ser humano. O que é universal no ser humano? A sua mortalidade. Todo ser humano vai morrer. Em algum momento ele morre. Deixa de existir. Isso é essencial no ser humano, não muda. Ele pode ser japonês, chinês, americano, brasileiro. Ele tem uma característica essencial. O próprio ato cognitivo é essencial no ser humano. Todo ser humano, óbvio que aqui não estou aqui tratando de exceções, né? Mas todo ser humano, a menos que ele tenha algum problema cognitivo, aí é uma outra questão, é uma exceção à regra, mas a regra é que todo ser humano tem uma capacidade cognitiva. Todo ser humano tem uma capacidade cognitiva, que o papagaio não tem, o leão não tem, mas nós temos condições de desenvolver, falar, pensar, construir, produzir. Os animais, desde que o mundo é mundo, não muda. O leão está sempre lá na selva. A onça está sempre aqui. No Brasil, quietinha lá no Pantanal, em outras regiões do Brasil. Sempre do mesmo jeito. O homem não. Se você for comparar o homem a 1 milênio atrás, é outro homem. Estamos vivendo de uma forma completamente diferente.
Por quê? Porque existe uma essência no homem, que é a sua racionalidade, que faz ele ser um ser pensante, pujante, autoperpetuador das suas conquistas e das suas transformações. Tá? E o que é acidente? São todas as características individuais do ser. Tá certo? Toda onça tem aquela característica de instinto selvagem. Toda onça. Toda onça tem esse instinto selvagem. Mas tem uma onça que pode ter uma pontinha a mais aqui, uma pintinha. A outra vai ter uma outra pintinha aqui. A outra vai ser um pouquinho menor. A outra vai ter um dente um pouquinho maior. No ser humano, um vai ter o olho claro, outro vai ter o olho escuro, um vai ter o cabelo preto, outro vai ter a pele mais morena. Então, existem características essenciais, ou seja, que não muda, que constitui a essência do ser. E as acidentais, que são variáveis, são individuais. Então, Aristóteles observou isso quando ele fez esses estudos metafísicos, tentando entender como que a realidade como um todo operava. Aristóteles era um grande estudioso dessas questões. E o último e grande, assim, digamos, conceito que eu poderia destacar aqui para vocês é o primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel de Aristóteles é um princípio supremo da natureza. É ele que garante o movimento universal. É ele que garante o ato e potência, a essência e o acidente, as 4 causas do ser. Tudo está dirigido ao primeiro motor. Veja que não é uma ideia originária, não é uma ideia de criacionista. Não estou falando de criacionismo. Aristóteles não estava falando de criacionismo aqui, não. Então, não vamos tentar igualar isso à ideia cristã de um Deus que criou tudo. Não é isso. Aristóteles está falando de uma causa final. Final. E esse primeiro motor, atenção para essa palavra, ele é imóvel. Imóvel, não se move. Não se move. Não pode mover. Tá? Então, muito atenção com esses detalhes, tá? Às vezes, na avaliação, você pode ver lá o primeiro, ou, por exemplo, ato e potência, aí eu falo assim, o ato é aquilo, por exemplo, essência e acidente. Eu falo assim, a essência é aquilo que individualiza o ser. Está errado. O que individualiza o ser é o acidente, que é o particular. A essência é universal. A mesma coisa, o primeiro motor imóvel. Se eu falar, o primeiro motor imóvel é o que cria tudo. Não, ele não cria. Ele é o fim último. Ele é a meta para que todas as coisas cheguem. O primeiro motor imóvel é uma espécie de modelo que está imóvel, parado, e que puxa as outras coisas na direção dele. A única atividade do primeiro motor é servir como uma espécie de imã. Ele tem uma espécie de imã que vai puxando todo o movimento terrestre para ele. Até que quando todas as coisas chegarem no grau de perfeição tal, vai parar de se mover também. Ou seja, a ideia de perfeição está ligada à ideia de imobilidade. Você só se move porque você está em atualização. Enquanto houver atualização / desenvolvimento, haverá ainda algo a ser desenvolvido, algo a ser aperfeiçoado. O primeiro motor já é perfeito. Então ele não precisa se mover. Não tem nada a ser aperfeiçoado. Entende? Então, por isso que ele é um fim. A finalidade é ele, não a criação. E por isso que ele é imóvel. Importante vocês entenderem que ele é imóvel. Então, cuidado, né? Cuidado lá na avaliação com esses detalhes. Por fim, a ética aristotélica também é um ponto muito importante dentro da filosofia aristotélica. Aristóteles vai ser um fiel defensor da felicidade, assim como Platão e Sócrates. Né? Para o Aristóteles, só é feliz quem consegue adquirir virtude. Nesse ponto, ele é irmão de Platão e Sócrates. Então, essa é uma definição de felicidade. A felicidade é uma atividade da alma conforme virtude. Essa é uma definição aristotélica da verdade. O bem supremo
almejado por todos os indivíduos é a própria felicidade. Ou seja, segundo Aristóteles, todos os homens, lá no fundo, desejam um bem supremo. E o que é esse bem supremo? Felicidade. Todos os homens, eles... Isso aqui é um sentido bem geral também, né? Então, vamos dizer que é uma característica universal. Todo mundo quer ser feliz. Tá? Alguns querem ser pela via material, outros pela via do intelecto, outros pela via da honra e da glória, etc. e tal. Mas todo mundo quer ter um bem, quer um desfrute, quer ser feliz. Por isso Aristóteles dizia: a felicidade é o fim último da ação humana. Tá? Por isso que ele diz que tudo que a gente deseja é tendo em vista como fim último a felicidade. Certo? É o fim último da ação humana. Segundo Aristóteles, a máxima felicidade é a atividade contemplativa do intelecto. Tá? Então, é quando o homem chega no ápice da sua capacidade humana, racional. Né? Então, é algo muito próximo aí de uma contemplação mesmo do sagrado, da perfeição. Né? Então, a atividade contemplativa entra também como uma máxima felicidade para o homem, né? Segundo Aristóteles. Né? Então, é a contemplação da vida, a contemplação do primeiro motor, a contemplação, né, de tudo o que é belo e bom, né, e tudo que está ligado realmente ao enobrecimento do espírito. Bom? Então, esses são os pontos que eu destacaria como essenciais da ética. Pode falar, Wellington. Fica à vontade. Tá me ouvindo, professor? Estou sim, muito bem. Ouvindo. Nesse último ponto aí, quando ele fala que o homem alcança o vértice das suas possibilidades e atualiza o que há de mais elevado nele. Esse atualiza está relacionado com o ato de potência que ele fala antes. Tá. Quer dizer, o ser humano ele tem algo em potência que em determinado momento vai ter seria um ato último que vai chegar nessa atividade contemplativa que vai nos dar essa máxima felicidade. Seria isso? Vamos lá, Wellington. Acho que eu me enrolei um pouco, Não. para entender, né? Eu entendi perfeitamente, mas se você quiser complementar, pode complementar. Eu entendi perfeitamente a sua pergunta. Não, é só essa questão dessa palavra atualizar, né? E atualiza o que há de mais elevado. Quer dizer, a gente tem essa máxima felicidade, ela vai existir em potência, né? Não, peraí. Agora é importante o que você falou. Peraí, você falou uma coisa importante. Existe em você, porque está na sua alma, segundo Aristóteles. Tá? Já existe. Por isso que foi bem o que você falou. É uma atualização. Por que você está se atualizando? Porque dentro do aristotelismo, você está indo em direção à perfeição. Não tem como você fugir. É por isso que eu te falei que isso é metafísica. O que é a metafísica? Quando seu destino, entre aspas, já está traçado. O teu destino, dentro da perspectiva aristotélica, é ser perfeito. É atingir um grau de perfeição. Certo? É isso. E aí, por que você está se atualizando? Porque você está indo pouco a pouco em direção ao primeiro motor. Então, quanto mais você vai se aproximando das virtudes, mais o seu intelecto vai sendo, contemplativo. Quanto mais filosófico você vai sendo e mais deixando os vícios para trás, mais você vai se aproximar da atividade contemplativa. Quanto mais próximo dos vícios, menos contemplativo você vai ser. O seu espírito vai estar menos refinado. E geralmente você vai estar mais propício a se envolver com questões mais materiais, mais corpo, mais carne e menos espírito, menos sutileza. Tá? Mais ou menos isso. Tá
bom? Por que eu estou falando mais ou menos isso, Wellington? Porque, infelizmente, os escritos de Aristóteles chegaram até nós, a gente carece ainda de material. Para a gente. Platão, não. Platão, as obras de Platão que chegaram são suficientes para a gente extrair muito mais conclusões do pensamento platônico. É muito mais fácil a gente concluir algumas premissas platônicas. Agora, Aristóteles é difícil, porque muito do que chegou até nós não é suficiente. Muitas obras aristotélicas se perderam. Então, infelizmente, a gente tem esse probleminha. Mas a sua pergunta eu acho que dá para pegar através desse ponto aí que eu falei do próprio primeiro motor. A gente responde a sua pergunta, mesmo sendo uma pergunta ética, está dentro da ética, mas ela acaba tendo um desdobramento metafísico. Ela acaba tendo um desdobramento metafísico, porque você precisa se atualizar. E a atualização significa um movimento em direção à perfeição. Então seria isso. Tá bom? Tá bom. É isso. Obrigado. Nada. É isso. Cinismo e anticonvencionalismo. Aí, gente, o cinismo, falou em cinismo, você já tem que vir na cabeça, tá? Estilo de vida abnegado. Despudor, olha essa palavra importante. Despudor aos convencionalismos sociais. Isso é muito importante dentro da estrutura cínica. O cinismo é um estilo único dentro da Grécia. Ele foi o mais excêntrico. Nenhuma escola grega foi igual aos cínicos nesse aspecto. Tá bom? Quem foi o grande filósofo cínico? Diógenes. Foi o maior representante dos cínicos. Bom? Então, quando falar em cinismo, essa escola cínica, lá do século IV, antes de Cristo, estamos falando de uma escola filosófica altamente anticonvencional. Ela não se adequa às convenções sociais. Então, sempre que falar em cinismo, vocês têm que entender um contraponto à sociedade. Eles querem ser os filósofos da contradição social. Se eu pergunto na prova, os cínicos eram eremitas? Eles queriam sair da sociedade? Não se confundam. Não se confundam. Os cínicos não queriam uma vida ascética, de monge. Os cínicos queriam questionar os padrões sociais. Isso que eles queriam. Eles não queriam sair da sociedade, eles tentavam, pelo menos, trazer novos valores. Por isso que eles tinham muito parecido com o estoicismo. Veja que o cinismo influenciou o estoicismo. Lembra da aula, né? O cinismo foi o Crates, que foi um cínico, foi um dos mestres do Zenão, o filósofo estoico, criador do estoicismo. Então, o cinismo tem influência sobre o estoicismo. E ambos tinham esse caráter missionário, essa ideia de tentar elevar o padrão de virtude da sociedade. Certo? Então, esse era o objetivo dos cínicos. Então, é totalmente anticonvencional, né? Você ficar andando pela rua, dormir em qualquer lugar, né? Ficar num barril. Então, andava só com manto, não tinha roupa. Então, assim, é uma proposta de rebeldia. Essa palavra também se aplica bem aos cínicos. Eles são rebeldes. Né? Mas é uma rebeldia pacífica, uma rebeldia racional. Estava atacando o mundo supérfluo. Os cínicos, o mundo estava cheio de mentira, cheio de fantasia, e isso deveria ser combatido. Através da virtude, novamente virtude. Todas essas escolas da Grécia Antiga, especialmente do período clássico em diante, era muito forte essa questão da virtude. E os cínicos não eram diferentes. Tá? É isso. Já estamos chegando no fim. Epicuro. Então, qual é a essência
do epicurismo? É a ética. A essência do epicurismo, a essência do cinismo e a essência do estoicismo é a ética. Todos eles enfocaram em questões éticas. Qual é o objetivo central, então, do epicurismo? É a mesma busca da felicidade, assim como era do socratismo. Só que tem uma diferença. O epicurismo tinha a ideia do prazer muito presente, né? Por isso que aqui uma frase de Epicuro, no segundo ponto, né, ele diz: o prazer é o início e o fim da vida feliz, né? E então a gente pode dizer que o epicurismo tem uma moral hedonista, de hedoné do grego. A palavra hedoné grego é prazer. Então é uma moral hedonista. Mas que prazer é esse, professor? A gente já falou isso na aula sobre o epicurismo, lembra? A gente falou lá na unidade 5. Que prazer é esse? Não é o prazer imediato, desenfreado. Eles buscavam a aponia. Olha aí o último item. Os epicuristas buscavam a aponia. O que significa isso? Aponos, ponos dor, sem, ausência de dor, do grego. Aponia é uma palavra grega. Então eles queriam um estado de ataraxia, outra palavra que muito aparece nessas filosofias do período helenístico. Lembrando, hein? Cinismo, epicurismo, estoicismo, já estamos no período helenístico da filosofia. O período clássico é Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso tudo vocês têm que ter em mente, pessoal. Vocês não podem sair de uma disciplina de história da filosofia antiga sem entender que Platão está no período clássico e que representa um período da filosofia. Que, por exemplo, Anaximandro, Tales de Mileto é pré-socrático, não é clássico. Tá bom? Epicuro é um helenista. Bom? Então são períodos da filosofia. Né? Então, é mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Que mais aqui que eu tinha para falar para vocês? Ah, tá. Então, dentro do epicurismo, o prazer ele é entendido como um prazer estável. Você tem que buscar o prazer estável. O que seria esse prazer estável? Aquele prazer que se satisfaz com o mínimo possível. Quando você sente, você vai sentir um prazer em renunciar ao prazer. Esses prazeres móveis, que está muito ligado às paixões humanas, às suntuosidades, aos manjares, você vai ter prazer em negar esse prazer. Então, é um prazer estável, o prazer que o epicurista busca. É um prazer que está ligado a valores da alma. O maior prazer está na própria ataraxia. Ali tem o prazer real. Ali você tem o prazer real. É o prazer que você superou alguns vícios. Olha como você fica leve quando você não tem um vício. Aquilo não te perturba. Por exemplo, coloca uma pessoa que tem o vício do fumo. Ela fica perturbada quando você tira o cigarro dela. A mesma coisa é a bebida. Uma pessoa que, infelizmente, é um alcoólatra. Ela fica perturbada quando ela não tem o álcool. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem o vício do alcoolismo, ela não se perturba. Pode ter um copo de cerveja na frente dela, vai ser igual um copo de água. Imperturbável. É esse estado que o epicurista quer, porque isso dá uma serenidade, uma conscientização da vida, e um estado interior mais adequado, mais consciente, mais maduro e, consequentemente, mais feliz. Quando você consegue levar isso adiante. Né? Então, grosso modo, isso é a ética epicurista, tá bom? Então, não confunda a ética epicurista com o hedonismo desenfreado, não é isso. É um prazer, repito, um prazer desenvolvido através de um autodomínio, né? Através de uma reflexão bem consciente do real valor dos desejos e prazeres. Né? Você tem um equilíbrio. O prazer que o epicurista busca é um prazer equilibrado. Um prazer das coisas simples da vida. Aquelas coisas simples,
vão te fazer o bem suficiente que você precisa. Não precisa nada além disso. Né? Basicamente seria isso. Por fim, pessoal, chegamos no último slide, tá? Chegando no fim da nossa revisão. Ética estoica. Então, veja que é uma síntese que eu fiz aqui, né? Foi realmente uma síntese que nós fizemos. E essa síntese eu peguei os pontos principais que não pode faltar dentro de um estudo helenístico. Né? Dentro do helenismo, temos que falar do estoicismo, temos que falar do epicurismo. Dentro do período clássico, não dá para deixar de falar de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Dentro dos pré-socráticos, tem que falar de Heráclito. Certo? Então, grosso modo, é a nossa revisão. Encerramos aqui na ética estoica. E alguns pontos convergem com a ética epicurista. Olha aí, ó. A felicidade também é a meta dos estoicos. A diferença é que você atinge a felicidade vivendo conforme a natureza. Os estoicos tinham muito essa coisa da natureza. Os cínicos também tinham, tá, gente? Lembrando que eles influenciaram os estoicos. Então, os cínicos também tinham essa ideia de viver conforme a natureza, que os estoicos também tiveram. Só que os estoicos vão além. E logo a gente vai ver lá embaixo por que a gente vai além. Mas é importante ter essa ideia, que dentro do estoicismo, para você ser feliz, primeiro, você tem que viver de acordo com a natureza. Segundo, você tem que buscar as virtudes. Terceiro, você tem que aceitar o destino. Isso é muito importante para ser feliz dentro do estoicismo. Quem é o grande nome do estoicismo? Zenão. Vocês têm que saber esses nomes. Imagina, você está falando do estoicismo e não sabe quem é o representante. O criador da teoria, da filosofia. Zenão. Então, esses 3 pontos garantem a felicidade. Conformidade com a natureza. O que seria isso? Comer quando tem fome. Dormir quando tem sono. Coisas bem simples. Então, às vezes a gente come o que não deve. Você está satisfeito, mas aí você vê aquele manjar bonito, aquele brigadeiro, aquele bolo, você vai, come, dá dor de barriga. Por quê? Porque você não obedeceu ao seu corpo. Seu corpo já deu sinal. Tá bem, tá ok. Mas você foi além. Então, o estoico é aquele teu autodomínio. Bem socrática a ideia. Veja como Sócrates influenciou toda essa cadeia de filosofias. Tá? Segundo ponto, ataraxia. Novamente a ideia da imperturbabilidade da alma. Para os estoicos, esse é o sinal máximo da sabedoria, pois demonstra que o homem superou as paixões com ataraxia, ou seja, tranquilidade de alma. Tem até o livro lá do Sêneca, né? Sêneca aí, que embora seja um estoico de outro período, né? Não do período clássico, do período chamamos de estoicismo antigo, né? Ele não é do estoicismo antigo. Ele já é do terceiro momento do estoicismo, também conhecido como novo estoicismo do período imperial, romano, mas ele escreveu sobre essa característica importantíssima do estoicismo, a tranquilidade da alma. Como eu já falei aí no ponto 3, viver de acordo com a natureza é viver de acordo com a conformidade da lei. Olha que interessante. Aí aqui eu vou falar um ponto que é muito específico dos estoicos. Tá? O universo ele tem uma inteligência. Quando você entende essa inteligência e obedece essa inteligência, você começou a viver também de acordo com a natureza. Então, para os estoicos, é muito importante você ouvir a voz do Logos, entender que existe uma inteligência superior a você e que ela, de algum modo, está te guiando. Olha o telos aí, ó. Olha a metafísica. Isso é metafísica, purinha. Uma metafísica materialista, bem verdade. Os estoicos são materialistas. Mas é uma metafísica. Que existe uma inteligência ordenadora. E você tem que se viver de acordo com ela. E aí entra a quarta característica da ética estoica, a noção de kátechon, ou dever. Kátechon em grego, dever. Que é agir de acordo com a lei do universo. O que é o kátechon? É o seu dever moral
para com a sociedade. Ou seja, você percebe que você tem uma programação interna a ser desenvolvida. Você tem um dever existencial, um propósito que deve ser cumprido na vida. Então você vê muitas pessoas que são vocacionadas, né? A pessoa nasce assim com uma habilidade para ser artista, que é incrível. É uma vocação. Ela nasceu para aquilo. Então essa é a noção de cáteco para os estoicos. A partir do momento que você não vive de acordo com esse cáteco, você está comprometendo a sua felicidade. Você está comprometendo a sua vida. Então, os estoicos tinham essa ideia de que você tem que seguir o seu dever existencial. E para isso você tem que saber escutar a voz do Logos, a voz da inteligência ordenadora, esse Deus estoico que está em tudo. É um panteísmo monista. Panteísmo porque está em tudo, e monista porque é uma força só. Né? Então, essa é a ideia de Deus dos estoicos. Por fim, a liberdade. Veja como a liberdade ela tem também um sentido socrático aqui. A única liberdade possível é aceitar a vontade do Logos, olha aí. Porque é ela que determina o universo, inclusive o nosso destino. Então, veja, uma vez eu conversando com um colega, eu falei, ei, tá tudo bem? Ele falou, agora eu estou muito bem. Por quê? Agora eu estou seguindo a ética estoica. O que vier na minha vida eu estou aceitando de bom grado, é porque tem que ser, tem uma ordem universal aí que está agindo. Ok. É uma forma de ver o mundo, é uma forma de seguir. Deu para entender? Ou seja, ser livre, dentro da perspectiva estoica, é você estar de acordo com a vontade do Logo. Ou, melhor dizendo, é aceitar. A melhor palavra é aceitação. A partir do momento que você aceita que o destino já está pré-determinado pelo Logos, você relaxa. Por que você relaxa? Porque não há nada que você pode fazer. Vamos supor, você vai estar prestes a prestar um concurso público. E você estudou mais do que todo mundo. Estudou muito. Fez de tudo. E não passou. E outro, seu colega, estudou menos e passou. Por quê? Um estoico diria que você não está destinado a passar. Simples assim. Tem uma razão maior para isso. Ok? Pessoal, é a revisão. Vou novamente dar meu último pedido, fazer o último pedido para vocês. Leiam o livro do Giovanni Reale. Leiam o livro do Giovanni Reale. Ele é muito bom. Ele explica tudo isso que eu estou falando aqui de uma forma bem didática, né, com um grau de aprofundamento bom, certo? Então, leiam os e-books, tá? Que eu tenho certeza que todos vocês farão uma boa prova. Estou à disposição aqui, quem quiser fazer pergunta, questionamento, colocação, tá? Estou à disposição. Bom, pessoal. Sim, sim, Gabriel. Esse vídeo vai estar na plataforma. Assim como todos os outros, né? Que a gente fez aqui pelo Google Meet, está lá. Quando vocês clicarem, às vezes demora um pouquinho, tá? Eu fui ver os últimos vídeos do Google Meet, para mim demorou uns 30 segundos para abrir o vídeo. Mas abre e vai bem. Eu vi a aula inteira, vai muito bem. Vai muito bem. Ela só demora um pouquinho para abrir. Pelo menos no meu computador demorou um pouquinho, mas foi muito bem. Tá bom? Ok, meu povo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão, tá certo? Vocês podem me perguntar também ali no WhatsApp, tá? Estamos juntos ainda e vamos ficar juntos mais um tempinho aí nesse mês de novembro, tá? E um pouquinho também no mês de dezembro, porque também tem a avaliação final, né? O exame final para quem não conseguir a nota. Mas isso é um outro assunto, né? Só para quem não conseguir a nota. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então eu peço para o Hermes, já pode então parar, né?